E aí pessoal, tudo jóia? Você sabia que o magazine do centro de usinagem não é só para guardar a ferramenta e deixar pendurado lá? Ele pode ser muito útil. Então hoje nós vamos desenvolver um programa CNC com troca automática de ferramenta. Nós vamos usar 3 ferramentas para fazer essa nossa peça aqui. Primeiro a gente vai usar uma fresa de topo de 10 para fazer o nosso contorno. Depois vamos usar uma broca de 5 para fazer o nosso programa de furação. E por último, nossa terceira ferramenta, a gente vai usar um macho máquina M6 para cortar a rosca. Mas antes de iniciar nossa aula, eu quero agradecer a todos vocês aí que mandaram mensagem, apoiando o canal, agradecendo. Muitas pessoas mandaram um depoimento aí, dizendo que as nossas videoaulas têm ajudado muito. E eu fico muito honrado por poder estar contribuindo ao seu desenvolvimento pessoal. A nossa missão aqui no YouTube é ajudar você a se tornar um profissional qualificado. Me segue no Instagram, @Academia do Fresador. Segue também o @Giovanni Liberato, que é o editor aqui do canal, que além de trabalhar com fotografia e fazer vídeo, também é um fresador CNC, tem mais de 20 anos de experiência com usinagem. E agora vamos dar início à nossa videoaula. Primeiro de tudo, vamos analisar nossa peça. A gente tem nossa peça aqui. Aqui está o nosso ponto zero. Aqui está o nosso ponto zero aqui em vermelho. X0, Y0. Então a gente tem o nosso perfil. Aqui a gente vai ter um raio de 10. Aqui a gente vai ter um chanfro, que não é simétrico, né? Aqui a gente vai... Aqui nossa medida aqui vai ser 80. Daqui para cá a gente tem 40 e daqui para cá a gente tem 80. A gente tem um chanfrinho. Aqui a gente vai ter um raio de 20 e aqui a gente tem outro chanfro de 10, 45 graus. E a gente tem 3 furos que a gente vai estar fazendo nosso programa de furação e cortando rosca. Aqui está as coordenadas dos nossos furos de rosca. E a espessura da nossa peça tem 20 milímetros. E agora, quais são os primeiros códigos que a gente coloca no nosso programa CNC? Vou colocar aqui G54, que é o nosso sistema de coordenada aqui, que vai ser o nosso ponto zero. Vou colocar aqui G17, que a gente vai estar trabalhando com o plano de trabalho XY. Vou colocar G21, a gente vai estar trabalhando em milímetros. G90, é o nosso sistema de coordenadas absoluto. G80 cancela todos os ciclos fixos. E G40 cancela a nossa compensação de raio de ferramenta. As nossas máquinas aqui no Brasil vêm com essas configurações aqui em padrão. Até o G21 aqui, que é para trabalhar em milímetros, Então aqui no Brasil a gente usa milímetro. Então quando as máquinas são instaladas, elas já vêm com essa configuração padrão. Porém, eu sempre costumo colocar para a gente estar sempre usando e não cair no esquecimento, É importante a gente saber para que serve cada um desses códigos aqui. Então, feito isso, agora vamos chamar nossa primeira ferramenta, que vai ser nossa T1 M6. Vou até marcar aqui T1. Vai ser uma fresa de topo, diâmetro de 10, que vai ser a ferramenta que a gente vai usar para fazer o perfil. Então T1 vai ser nossa fresa de topo, diâmetro de 10. E caso ela já não estiver no nosso eixo árvore, com o M6, a nossa máquina vai executar a troca automática de ferramenta e vai buscar a T1. Feito isso, vamos ligar a nossa rotação. Vou colocar aqui S 3500, que é o nosso RPM, e M3, que é a nossa rotação no sentido horário. Vou compensar a altura da nossa ferramenta com o código G43 H1, que a gente vai usar H1 com a T1, Aí G0 Z100. Então vamos parar 100 milímetros acima da nossa peça. E agora vamos
posicionar nossa ferramenta para a gente poder iniciar o nosso programa, né? Vamos posicionar ela mais ou menos aqui assim. Nossa fresa é de 10, então eu vou afastar a nossa ferramenta 10 milímetros aqui em X e 10 em Y. Então vou colocar aqui G0, X menos 10, Y 10. Então a gente deslocou nossa ferramenta aqui para esse ponto, né? Exageradamente em desenho, mas só para ter uma ideia, tá ali. Agora a gente vai aproximar em Z. Vamos colocar aqui, a gente já está com o G0 ativo. Então a nossa ferramenta vai descer em G0. E aqui agora eu vou colocar G1, que é o nosso avanço programado. F. Vou usar aí uns 4.000 de avanço. Z, 0. Então, a gente desceu até o Z1 e avanço programado com 4.000 de avanço. A gente foi e desceu mais 1 milímetro e paramos tangente à nossa peça. Beleza? E agora vamos criar aqui uma chamada de subrotina M98. Colocar aqui L20, o L vai ser a nossa repetição. Colocar aqui P1. Então aqui chamado de subrotina eu vou mandar repetir a nossa subrotina 20 vezes. Que eu vou usar 1 milímetro de incremento na nossa fresa de 10. Então eu vou repetir 20 vezes, que vai dar a espessura da nossa peça. Então a máquina vai ler aqui nossa subrotina. Ela vai entender que é para repetir 20 vezes e vai procurar a nossa linha 1. Então eu vou vir aqui e vou inserir aqui N1. Então nossa máquina ela vai pular para cá e vai começar a ler daqui para baixo agora. Então vamos lá, vou colocar aqui G91, que é o nosso sistema de coordenada incremental. Nossa máquina vai começar a ler as coordenadas a partir do ponto que ela já está. Então onde que a nossa máquina está? Ela está aqui nesse ponto, x menos 10, y 10. Z0, então G91, vou colocar aqui Z, vou colocar um G1 aqui, né, um avanço programado. Então G91, G1, avanço programado, F4000, Z menos 1. Então a gente está em X menos 10, Y 10, Z0. Então, com o código G91, a gente está em Z0, a gente vai descer 1 milímetro, né? Então, a gente vai estar em menos 1. Aqui eu vou cancelar nosso sistema de coordenada incremental. Vou ligar o sistema de coordenada absoluto. Sempre fica ligado quando você for usar esse código aqui, G91. Nunca esqueça de desligar ele, né? Ativar a coordenada absoluta, senão é morte na certa. Então G90, agora vou usar aqui minha compensação de raio de ferramenta, né? G1, G41, D1, vou usar o D1 aqui, porque a gente está usando a T1, né? Então lá na nossa tabela de ferramenta lá, a gente vai colocar o raio da nossa ferramenta. Lembrando que aqui eu estou usando como exemplo o comando Mitsubishi. Então aí você vai ter que fazer algumas adaptações conforme o comando que você vai usar. Fanuc, Fagor. Em si, as coordenadas aqui, a estrutura do programa é igual. O que muda é algum código aqui, alguma coisa no cabeçalho. Por exemplo, porque eu coloquei T1 M6, tem máquina que é M6 T1. Então são pequenos detalhes que mudam, né? Por exemplo, aqui a chamada de subrotina. Depende do comando aí, pode variar, pode ser um outro código. Então tem que dar, conforme o comando que você for usar, tem que dar uma analisada nisso aí. Então, beleza. Usando compensação de ferramenta. Vou usar aqui Y0. Então aqui a gente usou nossa compensação de ferramenta para o lado esquerdo, né? No sentido que a nossa ferramenta estiver indo
a gente vai compensar ela para o lado esquerdo. A gente vai jogar ela para o lado esquerdo. Então a gente vai... Nossa ferramenta desceu aqui. E parou aqui nesse ponto. Pode ver, nosso corte vai estar tangente à superfície da nossa peça aqui. Então a nossa ferramenta vai para lá. Então a gente jogou ela para o lado esquerdo. Esse é o G41. Então beleza? Agora aqui a gente vai vir nessa direção aqui. E vamos parar aqui nesse ponto, né? Que vai começar o nosso raio. Aqui a medida da minha peça tem 100 milímetros em X, em Y aqui em comprimento a gente tem 50 milímetros. Então vou colocar aqui. Nosso G1 já está ativo. Vou colocar aqui X, X90, que é esse ponto aqui, né? A gente vai parar com a nossa ferramenta daqui. Então a gente sabe que aqui tem 100 e a gente tem um raio de 10, então 100 menos 10 vai dar 90, então esse ponto aqui é 90. Então x90. E agora a gente vai fazer o nosso raio aqui, né? A gente tem um raiozinho e aí a gente vai parar aqui nesse ponto. Então eu vou usar um G3. G3 é o nosso interpolação circular sentido anti-horário. Então ativamos aqui o nosso G3, primeiro passo. Primeiro vamos informar o nosso ponto final do raio. O ponto final do nosso raio é x100 y menos 10. Então aqui a gente está em x100. Aqui a gente tem y10, né? Então daqui para baixo o y é negativo. Beleza. Agora a gente tem que informar o nosso parâmetro do raio, que é o I e o J. O nosso I é a distância incremental do início do raio até o centro do raio. Então, o nosso I vai ser 10 milímetros e o nosso J vai ser 0, né? Que a gente não vai mexer em Y. Então, o I é referente ao X e o Y é referente ao J. Então, só relembrando aqui o nosso G3. A gente vai fazer a interpolação circular sentido anti-horário. X e Y, a gente informa o ponto final do raio. O ponto final do raio é aqui. Então, x100, y menos 10. O I e o J é em relação ao ponto inicial do nosso raio até o centro do raio, em coordenadas incrementais. Então, a gente está aqui. Qual que é a distância daqui até o centro do nosso raio? Então, x10, y0, né? Lembrando que o I é em relação ao x e o J é em relação ao y. Então, I10, J0. Beleza? Fizemos o nosso raio. Lembrando que tem várias maneiras de fazer esse raio, né? Eu estou fazendo dessa maneira por uma questão didática, né? Eu acho mais fácil de ensinar. Mas tem várias maneiras de estar fazendo esse raio. Ok? Então, sempre depois do G3, a gente tem que colocar o nosso G1, né? Senão a máquina dá o alarme. Então, o G1, a gente vai vir agora, vamos parar aqui nesse ponto aqui embaixo. Então, daqui para cá a gente tem 40, então, y menos 40. E a gente tem um chanfre aqui, né? Então, ele tem 10 milímetros aqui, né? Esse chanfre aqui tem 10 milímetros. E aqui a gente vai ter 20 milímetros. Tá, vou fazer melhor aqui. Como que eu sei que aqui tem 20? Porque aqui, esse ponto aqui, a gente está marcando aqui que tem 80, né? Então, daqui para cá tem 80. Nossa peça tem 100, então aqui sobra 20. Então, G1, y menos 40, paramos aqui. E agora eu vou informar esse ponto aqui, o ponto final do nosso chanfre. Então, é x 80, y menos 50. Paramos aqui. Agora vamos para o nosso próximo ponto, que é aqui. Aqui nesse ponto, nossa ferramenta vai vir para cá. Então aqui a gente vai ter x 70. Y continua em menos 50, né? Então a gente não precisa informar ali para a máquina. E aqui agora a gente tem mais um raio de 20 milímetros. Está no centro da nossa peça aqui, né? Então, em relação ao zero aqui, o centro do nosso raio é 50, então é raio de 20.
Então o ponto inicial aqui é 70 e o ponto final do nosso raio vai ser 30. Então, aqui também, ó, a gente está com a nossa ferramenta aqui, né? E agora a gente vai fazer uma interpolação circular nesse sentido. Então, aqui é sentido anti-horário. Então, anti-horário é o nosso G3. Aqui também é o mesmo sentido, ó. Tá vendo? Aqui a gente está indo no sentido anti-horário. Aqui também, ó. Aqui foi a mesma coisa, né? A gente fez nosso raio sentido anti-horário. Então, ativamos G3, X e Y, a gente informa o ponto final do nosso raio. O ponto final do nosso raio é aqui. Então a gente vai ter X30, Y menos 50, né? Daqui para cá é 50, então, beleza. Agora temos que formar o I e o J. O I é a distância incremental do início do raio até o centro. Então daqui para cá a gente vai ter 20 milímetros, menos 20, né? Então I menos 20. E o J, a gente não vai deslocar em Y, então J é 0. Fizemos a nossa interpolação circular. Agora vamos ativar o nosso G1, que é a interpolação linear, né? Em linha reta, com avanço programado. Então G1. Aqui a gente tem um raio, um chanfro. Aqui a gente tem um chanfro de 10 milímetros, 45 graus. Então, em vez de informar esse ponto para a máquina e depois esse ponto, eu posso só colocar aqui x0, C10. Então, aqui eu estou informando para a máquina para ela vir para o x0, que é aqui nessa linha. Porém, tem um chanfro de 10, 45 graus, a gente pode usar essa função do C10. Se aqui fosse um raio também, a gente poderia usar um R10. Mas como é um chanfro, coloquei C. Então nossa máquina vai vir e vai fazer esse chanfro e vai parar aqui nesse ponto. Aqui é só para facilitar, porque senão eu teria que colocar... A gente parou aqui, né, no nosso G3, a gente está aqui nesse ponto. Eu teria que informar essa coordenada aqui, que é x10, y0, x10, y menos 50. E depois vir para esse ponto aqui, que é x0, y menos 40. Então, eu não preciso informar essas coordenadas, é só colocar essa fórmulazinha aqui, né? E agora, a gente fez o nosso chanfro, paramos aqui. Vou colocar aqui y10, que a gente vai subir aqui, né, até o nosso zero. E eu vou passar 10 milímetros, que é a distância que a gente começou ali, né, no nosso ponto inicial, y10. Beleza? Aí faço aqui uma descompensação da ferramenta. G40, X menos 10. Então a gente descompensou nossa ferramenta e paramos novamente aqui no nosso, onde a gente começou o programa. Ó. Aqui onde a gente parou, essa mesma coordenada aqui, onde a gente iniciou, né? Então feito isso aqui, eu vou colocar aqui M99. M99 é fim de subrotina ou fim de subprograma. Então o que vai acontecer agora? A máquina repetiu aqui uma vez, só que ela sabe que é para repetir 20 vezes, né? Que a gente mandou ela repetir 20 vezes aqui, ó. Esse aqui é o número de repetição. Então lembra que a gente desceu 1 milímetro, a gente fez o contorno e voltamos aqui para o ponto inicial. Então ela vai repetir de novo esse programa. Só que como a gente já está em Z-1, e aqui eu usei o sistema de coordenada incremental para a máquina partir de onde ela está, então se a gente já está em -1 e aqui eu mandei descer mais 1 milímetro, então a gente vai para -2. E ela vai repetir todas essas coordenadas com -2 milímetros. A hora que acabar, ela vai repetir de novo, né? Tem que repetir 20 vezes. Então já está em -2. Eu vou mandar descer mais 1 milímetro. Então vai para -3. E assim por diante, até chegar no nosso -20, que é a espessura da nossa peça. A hora que repetir 15 vezes não, a hora que repetir 20 vezes, ela vai voltar aqui para esse ponto aqui, ó. Nossa máquina vai voltar para cá. E vai continuar a partir desse ponto. Então aqui agora a gente vai
continuar a nossa programação, né? O nosso perfil aqui da peça está programado. Nosso perfil está programado, nosso contorno. E agora a gente tem a nossa furação. Então agora a gente vai programar a nossa furação. A gente tem 3 furos M6. Então aqui a gente tem a coordenada da nossa furação, né? Então aqui a gente tem x20, y-15, aí x20, y-35 e x80, y-25. Então a gente vai furar com uma broca de 5, ok? Então acabamos aqui, nossa máquina veio para cá. Lembrando que ela vai parar em menos 20 aqui, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui um G0, então nosso avanço rápido, Z, 100. Então voltamos para o nosso 100 mm acima da peça. E aqui, vou colocar aqui T2, vai ser a nossa broca de 5. Então vou executar vou executar uma troca de ferramenta automática. Então, primeiro vamos desligar aqui, né, nossa rotação, que é o M5. Então subimos 100 mm acima da nossa peça. Vou colocar aqui um M5 que vai desligar a nossa rotação. T2, M6. Então vai executar a nossa troca de ferramenta automática, né? Mandei chamar T2 e M6 para trocar automaticamente. Presumindo ali que a gente está com as 3 ferramentas no magazine da nossa máquina. Então, chamei a nossa broca. Chamei a broca. Agora vamos ligar a rotação, né? S. Colocar aqui 954. Que vai ser a nossa rotação para a nossa broca de 5 mm. E M3. Antes de ligar a rotação, vamos... Não precisa. Vamos deixar assim, não. Vamos deixar a rotação aqui. 954, M3, ligamos a rotação sentido horário. Agora vamos compensar a nossa altura de ferramenta, né? G43, H2, a gente está usando a T2, né? Então T2, H2. Aqui também, ó, T1, H1. Então G43, H2, G0, Z, 100. Então fizemos a troca de ferramenta, ligamos a nossa rotação e já levamos para 100 mm acima da nossa peça. Vou colocar aqui um M8. Vou ligar a refrigeração da máquina, que é o óleo solúvel, né, para fazer furação. Aqui, com essa rotação aqui, estou usando como se fosse uma broca de aço rápido. Então a gente vai fazer uma furação pica-pau, incrementando na nossa furação, né? Então, M8, ligamos a nossa refrigeração e já vamos colocar o nosso ciclo fixo de furação, que vai ser o nosso G83. Então, G83, que é o ciclo de furação pica-pau. G83. Colocar aqui L0. O L0 aqui eu já vou explicar para que serve esse L0 aqui no ciclo de furação. L0. R1 vai ser a nossa altura de segurança. Eu vou parar 1 mm acima da peça. Z menos 15 vai ser a profundidade do nosso furo. Aqui eu não marquei, mas vou marcar aqui, ó, profundidade da furação. Vou marcar aqui. Profundidade Z menos 15. Então, profundidade da nossa furação é 15 mm. Então, Z menos 15. Vou colocar o Q. 2 mm. O Q é o nosso incremento no nosso ciclo de furação. Então, a gente vai descer 2 mm cada passe na furação. A gente vai incrementar 2 mm. E eu vou colocar um F de 95, que vai ser o nosso avanço. Nosso avanço pode ser, se a broca estiver bem afiada, pode ser 10% da nossa rotação. Então a gente está com 950 de rotação.
Nosso F pode ser 95. E o nosso L, no ciclo de furação, se a gente não colocar o L0, a gente tem que colocar a primeira coordenada do nosso furo. Então, nossa primeira coordenada é lá, x20, y menos 15. Se a gente não colocasse o L0 aqui, ó, tirasse o L0 fora, a gente ia ter que colocar essa primeira coordenada aqui no nosso ciclo de furação. Como eu não gosto de colocar a coordenada no ciclo de furação, eu coloco o L0 e coloco a coordenada embaixo. Eu acho melhor assim, mais fácil, né? O ciclo de furação fica mais limpo de visualizar. Então, beleza. Fizemos nosso primeiro furo, a máquina vai executar esse... Cada coordenada que a gente colocar aqui, a máquina vai executar esse ciclo. Então, fizemos o primeiro furo. Nossa segunda coordenada é x20, y menos 35. Então, a gente já está em x20. A gente só vai para menos 35. Então, vou colocar aqui y menos 35. Então, nossa máquina ela já está em x20, vai ter o y menos 35 e vai fazer o nosso segundo furo. E agora vamos para o nosso terceiro furo, que é x80, y menos 25. Então, nossa máquina vai para lá e vai executar o nosso terceiro furo. Feito isso, vou cancelar aqui G80, vai cancelar o nosso ciclo fixo, G0, Z100. Então voltamos para 100 milímetros acima da nossa peça. Então aqui já está o nosso ciclo de furação, né? Com a nossa broca de 5. Vou até marcar aqui, ó, T2, que é broca, diâmetro de 5. Então nossa furação está programada com o nosso ciclo de furação pica-pau. E agora a gente tem que fazer a programação para cortar a rosca com o nosso macho máquina. Então, estamos 100 milímetros aqui acima da peça. E como se fosse na máquina, a gente só ia continuar a programação, né? Então eu vou pular aqui para cima aqui, que estamos sem espaço. A gente subiu 100 milímetros acima aqui da nossa peça. E agora vamos desligar a nossa rotação, que é M5, e desligar nossa refrigeração, né? Que a gente ligou o M8. Então desliga a rotação, desliga a refrigeração e vamos chamar o nosso macho, que vai ser nosso T3, que é macho M6. Vamos fazer a troca de ferramenta para chamar o macho M6. Então vou colocar aqui T3 M6. Fizemos a troca automática de ferramenta. Vamos ligar nossa rotação. S, vou colocar aqui uns 250 M3, sentido horário. Vamos compensar a altura da nossa ferramenta, que é G43 H3, G0 Z100. Então, chamamos nosso macho máquina M6, ligamos a rotação sentido horário e já fomos para 100 milímetros acima da nossa peça. Vamos ligar a nossa refrigeração, né? Para lubrificar e refrigerar o nosso macho máquina. E já vamos inserir o nosso ciclo de rosqueamento, que vai ser o nosso G84. É o nosso ciclo de rosqueamento. Então aqui é a mesma coisa, vamos colocar o L0. O L0 aqui é para não precisar colocar a nossa primeira coordenada dentro do nosso ciclo fixo. L0. R1 vai ser a nossa altura de segurança, vamos para 1 milímetro acima da nossa peça. Z menos 10. Vou descer só 10 milímetros, porque a gente desceu com a broca aqui 15 milímetros. Aí tem o ângulozinho da broca, né? Aí por segurança, para o nosso macho não pegar no fundo da nossa furação, vou descer 10 milímetros. E o F
No comando Mitsubishi, no ciclo de rosqueamento com macho, o nosso F vai ser sempre o passo da nossa rosca. Então, rosca M6, o passo é 1 milímetro. E a gente não vai colocar o nosso avanço aqui. O nosso avanço ele vai calcular automaticamente com a nossa rotação. Então, dependendo da rotação que a gente colocar, a máquina ela vai fazer esse cálculo, né? Para o macho ele tem que entrar sincronizado na peça conforme o passo da rosca. Então, conforme você aumentar a rotação aqui, vai aumentar o avanço automaticamente. Ou se você diminuir a rotação, o avanço vai abaixar automaticamente. E no ciclo de rosqueamento, o nosso F vai ser o passo da rosca. Então aqui o nosso ciclo de rosqueamento tá pronto. E vamos inserir as coordenadas. Que a primeira coordenada é x20, y menos 15. Segunda coordenada, x20, não precisa colocar x20, né? A gente já está em x20, só vamos descer em y menos 35. E a terceira coordenada, x80, y menos 25. Então já cortamos a rosca nos 3 furos. Vamos cancelar aqui o nosso ciclo de rosqueamento. G80 cancela todos os ciclos fixos, né? Então G84, G83 são ciclos fixos. Então G80 cancela, aqui também G80 cancela a mesma coisa. G0, Z100, vamos voltar para o 100 mm acima da nossa peça. E M30. M30 é final de programa, então a gente fez aqui tudo que precisava. Fizemos o contorno com a fresa de 10, depois furamos com a broca de 5 e passamos o macho M6 e o programa acabou. O programa acabou e ficou com o macho máquina lá na máquina, né? Mas vamos supor, dar um exemplo aí, que seja uma peça, essa peça aqui fosse uma peça seriada, vamos dizer que fosse uma produção, teria 50 peças dessa. Então a gente teria que fazer um esqueminha para facilitar a nossa vida, né? Para não precisar ficar chamando a T1 novamente para estar executando a peça novamente. Então, o que eu faria aqui? Uma dica, se fosse uma produção. Se fosse só uma peça, eu deixaria desse jeito aqui. Agora, se fosse mais de uma peça, 10, 15, 20 e por aí vai, eu faria dessa maneira. Ó. Eu tiraria esse M30 aqui. Se fosse uma peça, eu deixaria assim, mas se fosse mais, vou dar uma dica para vocês. O que eu faria aqui? G0, Z100, desliga rotação, desliga refrigeração, T1, M6. Então eu já chamo a T1 de novo, que é a nossa primeira ferramenta. Já chamo a T1. Então a máquina vai executar essa troca de ferramenta. Vou colocar aqui um G53, Y0. G53, Y0 vai trazer a mesa da nossa máquina para frente. Ou se for com a mesa fixa, e o eixo árvore móvel vai levar o nosso eixo árvore para trás. Então a gente não vai precisar estar deslocando o nosso eixo árvore ou trazendo a nossa mesa para frente automaticamente. Então esse código aqui vai trazer tua mesa para frente, né? Se tua máquina for com a mesa móvel, vai trazer para frente. E aqui embaixo você pode, vamos dizer que a máquina veio para frente, só que a mesa estava para o lado. Então você pode colocar a coordenada em X ali e regular onde você quer que a mesa pare em X. Aí tem que achar uma coordenada ali que bate bem no centro da porta ali, né? Para estar facilitando a troca. Mas aí vamos tirar o X aqui. Então a gente puxou nossa primeira ferramenta de novo, que vai ser a primeira ferramenta que a gente vai usar na próxima peça, que é igual. Mandamos a mesa vir para frente. Isso aqui é no Mitsubishi, né? No Fanuc também acredito que é a mesma coisa, o G53. E aí sim, eu coloco um M30, que é final de programa. Aí você vai tirar a peça, vai colocar a outra. A hora que você der ciclo start, que a máquina vai repetir esse programa,
ela já vai estar com a T1 ativada, né? Já vai ter buscado a T1 e vai começar tudo de novo. Então, é isso aí, uma maneira simples de fazer uma programação com troca de ferramenta. Se tua máquina tem magazine, tenta usar ao máximo. Isso aí facilita muito a nossa vida do fresador, né? A gente ganha muito tempo usando magazine. Então, galera, nossa programação aí está feita com nossas 3 ferramentas com troca automática. E espero que isso possa ajudar muito vocês aí. Eu fico por aqui, mas não é uma despedida. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!